início de fevereiro de 2021 entrou no catálogo da Netflix uma série que chamou nossa curiosidade, né? Atraiu nossa atenção. Cidade Invisível, criada pelo Carlos Saldanha, mais conhecido como o criador da Era do Gelo, né? Dos filmes de animação Era do Gelo, e está se aventurando agora aparentemente pelo live action, né? Criou essa série que a proposta é mesclar o universo do folclore brasileiro para contar uma história de suspense, mistério ali, em 7 episódios. E a gente vai comentar então Cidade Invisível nesse vídeo aqui. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude We Are Lost. Eu não sei vocês, mas eu cresci lendo livros de histórias com folclore brasileiro. Então, assim, a Cuca, a Saci, esses personagens todos fizeram parte da minha infância. Eu adorava. E eu achei uma grata surpresa assistir uma série brasileira que mescla essas entidades do folclore com suspense. E em princípio a gente pensa, mas será que isso vai funcionar? Eu acho que de uma maneira assim funcionou e funcionou bem, né? Pelo menos é uma forma diferente de abordar esses personagens, né? Você coloca esses personagens vivendo meio que ali na mesma área, né? São personagens ali imortais, teoricamente, né? Ou que realmente o tempo não os afeta, né? Eles continuam com o mesmo visual de todos esses anos aí, convivendo nesse folclore e vivendo na sociedade moderna, né? Como seria o impacto desses personagens tendo que conviver e viver ali, tentando manter as suas identidades sob segredo, né? Ao mesmo tempo em que eles estão ali envoltos naquele universo de magia, de fantasia, né? E de uma conexão muito profunda com a natureza, né? Porque o folclore brasileiro tem muito disso, né? Ele é muito conectado com... ele tem muitas origens africanas, indígenas, até algumas coisas inspiradas mesmo nessa mescla de Europa com Brasil, e resgata muito essa coisa da origem, né, da nossa ligação com a terra. E eles representam muito isso, e representam essas histórias que são histórias que fundamentaram aí a nossa civilização brasileira, né? A história é centrada no personagem do Marco Pigossi, né, que é o protagonista da série. Tudo começa quando a esposa dele acaba morrendo, né, durante uma festa junina, ocorre um incêndio lá, ela acaba morrendo ali e ele vai investigar, porque ele é um policial da polícia ambiental, né, ele realmente está ligado nesses crimes que envolvem ali coisas ambientais. E ele começa a investigar aquilo e começa realmente a ter contato com o mundo desses personagens fantásticos, né? Porque toda a trama gira em torno dessa região que é cercada pela floresta e que está sob a mira aí dos grandes empreendedores modernos que querem transformar o espaço em um hotel uma área de resort, de ecoturismo, né? E aí você tem o conflito entre os nativos que moram naquela região, esse conglomerado que quer, né, interferir, expulsar essas pessoas dali. E aí, nesse meio tempo, a gente tem essa relação com essas entidades que, né, permeiam aí essa história, essa parte da história brasileira ligada muito à natureza. E a gente acaba descobrindo que esse personagem do Pigossi também tem um pezinho lá, né, no folclore, né? Então, à medida que a história vai caminhando, a gente não vai aqui tratar de spoilers, exatamente, porque pode ser que você não tenha visto, né? Mas eu acho que é legal porque não é uma série infantilizada, né? Apesar de ter esses elementos que a gente... Porque, assim, quando você fala em folclore brasileiro, né, como eu já tinha falado, né, o universo que tem lá histórias da Cuca, aí você imediatamente associa aquilo às histórias do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Que era curiosamente... né, aquela coisa da coisa infantilizada de ter ali uma cuca que é um jacaré, o saci e tal, curupira. Ali não, eles são assim, até, digamos assim, sofridos, como todo brasileiro, seja encarnado ou entidade, tem aquele sofrimento no olhar. Eles carregam isso, né? Não foram isentados das dificuldades. Eles vivem ali, né, meio que à margem, alguns deles até alguns bem marginalizados, né? E eles acabam se envolvendo em toda essa trama que envolve aí essa área, né, que está sendo... que querem macular, e essa figura do personagem do Pigossi, que é super obstinado em descobrir o que aconteceu com a mulher dele e entender como é que funciona essa ligação desse mundo aí meio sobrenatural com a realidade. E a série legal tem defeitos, óbvio que tem, né? Tem qualidades, tem defeitos. Pra mim, o que eu acho que faltou foi trabalhar um pouquinho mais a questão da origem do mal.
porque ela trabalha bem a questão da boas pinceladas sobre a origem dessas entidades, como elas se relacionam. Os episódios, inclusive, começam, né, meio com uma introdução sobre o contexto de cada uma dessas entidades, né? Pra mim faltou explorar um pouquinho a origem do mal. Por que o vilão é tão mal assim que nem o inferno nem o céu querem receber ele, entendeu? Então, assim, acho que faltou isso pra gerar aquela repulsa que a gente tem pelo vilão, sabe? Pra gente entender eu acho que além disso, que também pra mim foi uma falha, foi assim, é uma virada que eles investem já mais pro finalzinho ali, pro 6º episódio, né? Meio que pra representar ali uma grande, nossa, olha que surpresa, então, caramba, o tempo todo era isso, né? E eu achei meio boba, assim, a forma como foi preparada e a virada que eles resolvem apostar, assim, pro desfecho da série realmente, mas o principal, de fato, é isso, é o vilão não ganhar cores, assim, realmente, sabe? Ele é um mauzão, um mal encarnado desde sempre. Mas a gente não sabe por que ele é mal, entendeu? Ok, a gente viu ele tomando uma atitude errada, mas assim, por que ele é esse mal tão maldoso? Por que ele é tão poderoso? Como é que ele se tornou uma pessoa tão poderosa depois de morta, a ponto de se tornar um vilão que pode ameaçar essas entidades? Então acho que faltou esse salto aí essa liga, né? Essa liga aí pra gente comprar essa vilania toda, essa maldade toda. Por outro lado, a gente tem bons efeitos especiais, né? Então, bem surpreendente, inclusive, né? Você falar de uma série, de uma produção nacional que geralmente você tá falando ali ou é uma coisa mais realmente partindo para o lado infantil, ou é uma coisa para o universo da violência, né? E claro, a gente está falando no mainstream, né, gente? A gente sabe que tem muitos filmes que falam de vários outros temas, mas a gente está falando de uma série no mainstream, tá na Netflix. Tá em primeiro esse fim de semana que a gente está gravando esse vídeo, como a série mais assistida, né? Então você vê que o nível de produção realmente da série, ela não deixa muito a desejar e a dever a outras produções aí lá de fora, né? Nesse quesito, realmente, muito legal de ver os efeitos ali do Saci, né? A coisa do Curupira, realmente, quando o Curupira se manifesta, aquela coisa do fogo, né? Você fica, pô, é legal, cara, tá? Não é uma coisa nível Marvel, né? Nível DC de super-herói. É série, né, gente? É uma série, é um orçamento menor, mas pro nível que a gente tá geralmente acostumado a ver em outras produções aí, cara, essa produção realmente, no que tange a parte técnica, não deixa nada a dever. A mesma coisa o elenco tá super bom, né? Com alguns destaques do próprio protagonista, que eu acho que ele vende bem a série, né? Como dizer assim, ele lidera muito bem a série. E ele faz muito, ele carrega realmente o espectador, porque a gente vai descobrindo as coisas com o personagem, né? Não é aquela coisa do personagem já sabe, já conhece o contexto daquele, encontrou a Cuca, tá? Ele já sabe o que é a Cuca, o que ela representa. Não, ele vai descobrindo à medida que o espectador descobre também, né? E aí ele consegue fazer essa conexão da gente com a história. E o Curupira também, né? O ator que faz muito Fábio bom. Lago, né? Uma excelente atuação. Ainda tem a participação do José Drummond, né? Que é um ator veterano clássico aí do cinema brasileiro, né? E participação em trocentas novelas também. Ele faz um personagem que é muito interessante aqui, embora seja realmente bem coadjuvante na história, mas quando ele aparece, ele sempre tem algo a dizer, né? E a Alessandra Negrini, né, que faz a Cuca, não tinha escolha melhor, porque a Alessandra Negrini deve ter já uns 500 anos com a mesma cara, que ela não envelhece. A Alessandra Negrini é ótima, né? Então assim, também tá muito bem. Eu acho que é uma série muito bacana. Se você ainda não assistiu, confira, tá? Então segue aí. E são curtinhos, né? São 7 episódios de meia hora, mais ou menos, cada um. Dá pra maratonar aí num domingo, tranquilamente. Vale a pena prestigiar. Você não vai se arrepender. E se você assistiu Cidade Invisível, comenta aqui embaixo com a gente. O que você achou de Cidade Invisível? Achou que foi realmente uma boa ideia explorar esse universo do folclore brasileiro? Ou você acha que de repente podiam ter feito alguma coisa melhor aqui ou acolá? Comente conosco. Eu acho assim que só da gente ver uma série que vai buscar referências fora daquilo que já é batido, sabe? Já é uma grande coisa. Quando você tem uma história diferente, que te dá uma perspectiva diferente, não é aquela coisa cansativa que você vê sempre, sabe? Já é um ponto super positivo. Então vale você conferir. É isso aí. A gente fica por aqui, mas sempre deixa aquele recado. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve para acompanhar o trabalho que a gente faz aqui no Do You Are Lost. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.